começo dos anos 10, ele era apenas um ex-militar reformado do baixo clero. Aos poucos, o povo foi percebendo seu carisma e ele foi crescendo. A partir da revolta da população com a corrupção, ele impôs as suas soluções simplistas mais perfeitas. Desemprego, alta inflação, muita corrupção, bandidagem à solta, estava tudo resolvido por aquele que ficou conhecido primeiro como um líder que fazia discursos inflamados contra minorias, raças e preconceitos, e depois em defesa de Deus, da família e da pátria. Em nome do patriotismo, inclusive, ele veio avisar ao povo de uma reforma total no país. Toda a culpa do que deu errado está no outro lado. Problema resolvido, vamos eliminar o outro lado. E adivinha? Na eleição, o povo, que não era tão preconceituoso como ele, mas era contra a corrupção e a bandidagem, não acreditou que ele seria capaz de fazer tudo o que dizia e o apoio veio em peso. 230 cadeiras conquistadas pelo partido de Adolf Hitler. Vamos trocar uma ideia urgente sobre a atitude fascismo. Não feche o vídeo não, calma. Ninguém tá dizendo que você é fascista. Ninguém acredita nisso, você não deve ser. Pelo contrário, tem muita gente que te ama, querendo te avisar de um possível problema histórico que é melhor não arriscar repetir. Ninguém acha que você apoiaria se soubesse o que a gente tá querendo dizer. E é claro que há diferenças, porque estamos em 2018 e no Brasil. Mas é impossível ignorar alguns paralelos que eu percebi. Então vê o vídeo até o final e vamos falar de 17 pontos sobre o possível neofascismo de Jair. E lembre-se, nenhum governo totalitário vai propor isso na sua cara. É tudo muito sutil e bem escondido. Número 1. Cresce em tempos de crise e desconfiança de uma população do que tinha antes e provém da frustração individual ou social de um povo. É sempre o apelo à classe média frustrada e às classes que mais sofrem pela crise econômica, que nascem os sentimentos de humilhação política e, assustado, o povo acaba se apegando a esse tipo de líder. Pesquisa aí. Foi assim com Mussolini na Itália, com Erdogan na Turquia, com a quase eleição da Le Pen na França, com todo mundo é assim. Número 2. Hierarquização da sociedade. O fascismo prega uma visão do mundo sobre a qual os mais fortes, em nome da vontade nacional, conduzem o povo à segurança e à prosperidade. São os chamados de notáveis. Número 3. Culto ao líder. Quem pensa que o fascismo vai parecer algo ruim e que seus líderes vão ser monstros de primeira, como vê nos filmes, tá enganado. Se fosse assim, ninguém ia seguir a ideologia, não é? Os fascistas falam como nós, dizem o que queremos ouvir e nos convencem que são capazes de resolver todos os nossos problemas com uma só solução. Nós, com o nosso desespero e esperança de conseguir ter uma vida, não passar fome e ser plenos, acabamos caindo na ideia do herói da nação. Mas não existe herói em uma democracia, existem heróis. O povo que, unido, vigia e garante que o seu candidato esteja representado como prometeu. Mas para isso é necessário o direito de questionar. Número 4. Quando pensamos no passado, tendemos a lembrar daquilo como algo que não foi tão ruim. São as chamadas memórias idílicas. Sabe aquela sensação de nostalgia que você tem ao lembrar do seu tempo de infância? É mais ou menos assim que acontece na política. E o líder autoritário sabe disso e manipula as massas ao seu bel prazer, tentando comprovar que naquele tempo as coisas eram melhores. E o nosso proto ama Pinochet e a ditadura militar. Número 5. Anticomunismo. Os fascistas rejeitavam a ideia de abolição da propriedade, da igualdade social absoluta, da luta de classes. Mas isso é bom, você pode pensar. Só que matar e eliminar o opositor nunca parece uma tática muito saudável para um país, não é? Há uma diferença sutil aí que talvez não estejamos percebendo. Número 6. Militarismo. A salvação nacional vem por meio da organização militar, segundo esse discurso. E aí eu te pergunto, quem é que pode transformar o país numa Venezuela? Aquele que tem o exército na mão ou aquele que o exército odeia e vai vigiar constantemente? Número 7. Caráter parasita. O fascismo é um camaleão. Muda a forma ao longo do tempo e vai se apropriando de discursos. Como ele é mais um mecanismo do pensar do que uma teoria do fazer, o governo pode ser, por exemplo, liberal e conservador na economia ao mesmo tempo. O importante é que, como ele é um movimento social, ele abarca todos os discursos. Só que quando chega ao poder, quem é que põe a mão no fogo que o capitão não vai mudar? Você, hoje, o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Número 9. Desrespeito à ordem democrática.
O fascismo é capaz de maquiar suas intenções como fingir respeitar a democracia. Número 10. Exaltação da coletividade nacional. Mas lembre-se, número 11. Nacionalismo demais não é bom. Ou seja, quando o amor à pátria vira algo paranoico acima de tudo, é um perigo. Porque imagina, em nome da nação, pode ter corrupção. Só que também em nome da nação, podem proibir de investigar e é aí que mora o perigo. Todo mundo que protesta pode virar um inimigo. Porque número 12, a nação vem sempre acima do indivíduo nos governos totalitários. A massa popular exerce apenas a função de apoiar esse discurso. A partir do ponto que questiona, vira comunista. Porque número 13, o controle do medo vem pela busca de apenas um culpado. Depois de muito tempo apavorado, por mais que saibamos que a crise seja mais complexa, a gente está aceitando as respostas fáceis. Tira o inimigo aí e acabou. Mas lá no fundo, você sabe que não é assim, né? Será que eu tenho o direito de questionar alguma coisa que eu não concordo com o meu candidato? Se a resposta for não e você for chamado de comunista, tome cuidado. Número 15. A nova língua. Todos os textos dos governos totalitários se baseiam em ideias muito simples para todo mundo entender e sentir que está fazendo parte daquele movimento. Só que a gente sabe que as coisas são mais complexas e sempre começa assim. Prometem eliminar todo o mal que tá aí começam a usar uma palavra nova aqui, um gaysista ali, uma ideologia de gênero acolá, um globalismo aqui, um gramscismo acolá, e logo menos a pauta moral tá sendo bem mais discutida do que as propostas concretas como economia e saúde. Agora, se tem uma coisa que esses governos mandam bem, é o controle da comunicação com a população, que é o nosso número 16. Como nos governos desse tipo, a mídia é sempre colocada em xeque e muito demonizada. Qualquer crítica ao governo é combatida com o uso de violência e aplaudida pela população. E a maioria dos governos totalitários vão buscar comunicar de maneira independente dos filtros da imprensa. Propagandas diretas, em discursos em comício ou em lives do Facebook, porque aí nenhum confronto ou pergunta é possível. E número 17. Por último, o que ninguém te conta é que o totalitarismo pode estar nos dois espectros políticos. E por isso a tendência é considerar o fascismo como uma forma de agir, independente de qualquer coisa. Pode ter fascismo defendendo o socialismo, fascismo defendendo o capitalismo, e às vezes a gente pode estar tão viciado em vigiar apenas a mão esquerda que deixamos a guarda aberta e o gancho pode vir direto da direita. Tá ok? Compartilha esse vídeo que ainda há tempo.